Olá, pessoal. Nós vamos agora falar sobre cirrose, tá? Dentro das doenças hepáticas crônicas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar para vocês que o fígado é a nossa principal glândula do corpo e ele tem uma série de funções, tá? O peso do fígado varia de 1 quilo a 2,5 quilos, mais ou menos, um pouco diferente entre homens e mulheres, mas assim, sempre representando 3,5% do nosso peso total, tá? Bom, então, o fígado, ele é aquele órgão que tem todas essas funções que eu vou ler para vocês. Síntese de proteínas e açúcares, tá? Secreção de sais e ácidos biliares, armazenamento dos lipídios, vitaminas, biotransformação das substâncias tóxicas, drogas, hormônios, metabolismo de lipídios, certo? De proteínas e carboidratos, filtragem e armazenamento do sangue e do ferro, produção de fatores de coagulação, hematopoiese, armazenamento e ativação e transporte de vitaminas, lipossolúveis e de minerais. Então, assim, todas essas funções são super importantes, tá? Por exemplo, se não tiver fatores de coagulação, que quase todos são produzidos aqui no fígado, a gente vai ter problemas hemodinâmicos, problemas com sangramento, coagulopatias, tá? Da mesma forma, o fígado ele sintetiza proteínas, a gente tem a albumina, que é a principal proteína do fígado. Então, a albumina vai diminuir, né? Isso predispõe uma diminuição a uma alteração de pressões e edema, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem a cirrose, e a cirrose pode acontecer por qualquer doença crônica que cause algum grau de necrose ou de destruição, tá, do nosso parênquima. Então, a gente vai ter um processo em que ocorre a destruição dos hepatócitos normais e também dos vasos, tem a atuação aí dos dois componentes, e um processo regenerativo. Só que esse processo regenerativo, ele se dá às custas de muito depósito de colágeno com fibrose. E, portanto, a matriz extracelular, ela fica alterada, tá? Além dessa alteração arquitetônica difusa do fígado, acontece a vascular. E como ele perde a função devido a essas alterações, né, se torna muito importante a condição, e essa condição ela pode evoluir para vários tipos de sintomatologias, são várias síndromes que podem acontecer. Então, é preciso que se tenha morte de hepatócitos normais, isso é necrose, tá? É preciso que exista depósito de tecido fibrótico na matriz e alterações também de cunho funcionais, tá? Bom, aí a gente começa a pensar assim, como que se origina esses nódulos e a fibrose? Assim, ó, como é que a regeneração se dá, em outras palavras? Os hepatócitos senescentes que já existiam, hepatócitos velhos, eles acabam, né, se reproduzindo, digamos assim, né? Eles vão sofrer hiperplasia. Existem também hepatócitos que ficam lá no canal de Hering e que são capazes de se replicar. Então, esses dois tipos de hepatócito, eles vão formar os hepatócitos que não são normais nessa hiperplasia. Eles são alterados, eles não têm a mesma função do hepatócito normal.
E a cicatriz estromal, quer dizer, o estroma fibroso, ele ocorre, por quê? Porque a célula endotelial, tá? Ela começa a produzir fibroblasto, células inflamatórias, e ocorre esse depósito lá no fígado. A gente sabe que o fígado normal, ele tem vários tipos de colágenos, o 1, o 3, o 5, o 11, e eles ficam nos tratos portais e nas veias, tá? Tem ainda o 4, que é reticulina, que é outro tipo de colágeno, tá? Que esse aparece no espaço de Disse, e quando se tem a cirrose, predomina muito o colágeno tipo 1 e o tipo 3, que vão se depositando nos lóbulos e que criam os septos, que dão a aparência da cirrose, que são vários nódulos bem delimitados por fibrose, tá? Existe a participação das células estrelares ou de Ito, que são células que depositam vitaminas, mas que nessa situação elas também se transformam em miofibroblastos, por ativação de citocinas, tá? Essas citocinas estimulam o fator de transcrição, né, beta dos hepatócitos, e faz com que ela se transforme e produza esse colágeno. Bom, a arquitetura vascular, ela também se organiza, mas ela se organiza de uma forma errada, desorganizada, é uma coisa que não poderia. Ou seja, vão acontecer várias comunicações entre esses vasos, que a gente chama de shunts. Por quê? Porque a pressão vascular nessas artérias e veias intrahepáticas, elas acabam aumentando, tá? E isso produz shunt. Existe um shunt artéria hepática, veia porta, veia porta, veia hepática, tá? É um processo que seria de reorganização, mas na verdade ele causa inflamação e formação de shunts, em resumo. Esses shunts, eles aumentam também a pressão em determinados vasos, em outros locais, principalmente lá no ânus, e o paciente pode ter hemorroidas, pode ter varizes esofágicas, né? Pode ter as medusas, que a gente vai falar, né? Que são os vasos aqui abdominais, que acabam se dilatando e indo em direção costal. Então, tudo isso acontece pelo processo de destruição e regeneração. Se vocês lembrarem, lá na pato geral, a gente falava que a hiperplasia regenerativa que acontece na cirrose, ela é pré-maligna, é uma condição pré-maligna. A gente falou sobre isso. E a cirrose, ela pode acontecer de uma forma fulminante, tá? Que aparece em hepatites virais, por exemplo, e aí o paciente tem uma necrose de todo o fígado. Ela pode ter um curso mais crônico, né? E aí vai se desenvolvendo aos poucos o nível de necrose e a regeneração. E a gente pode ter cirrose sem ter necrose. É uma condição mais rara, mas assim, os hepatócitos, eles não têm uma alteração na histologia, mas ele tem alteração funcional, tá? São mais ou menos as formas de apresentação da cirrose. Entre as causas, vocês já tiveram, inclusive, aulas, existe hepatites, tá? Que são as infecções virais crônicas. A gente tem a hepatite C, né? A hepatite B, inclusive, tem situações que são endêmicas, né? Na África, acho, na Ásia. A gente tem a esteatohepatite, tanto alcoólica, porque vem a hepatite alcoólica, ela também inicia como esteatohepatite, tá? E tem a esteatohepatite não alcoólica. A alcoólica é super frequente, vocês sabem que muitos
dos pacientes que têm, que bebem muito, eles acabam fazendo aqueles depósitos de triglicerídeos no parênquima, que forma aquela célula que é um vacúolo, né? Então, existe uma outra condição que a gente diz que é NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, que aparece em indivíduos que não bebem, mas que têm distúrbios metabólicos. Tem hepatite, tem obesidade, tem hiperlipidemia, tá? E eles acabam fazendo esses depósitos de triglicerídeos, que muitas vezes, como os sintomas são muito brandos, né, eles acabam sendo detectados, tipo assim, num exame de rotina, com uma fosfatase alcalina alta, né, provas de função hepática, também alteradas. E, claro que a esteatose, a gente estudou que ela é reversível, mas ela também evolui para uma esteatohepatite. Por quê? Porque aí começa a haver um processo inflamatório, né, nesse fígado que tem esteatose. A sequência seria uma esteatohepatite com fibrose, já é um grau maior, que chama-se inclusive fibrose em tela de galinheiro, tá? E daí a evolução para cirrose. Mesmo na cirrose, no início, ainda esse grau de fibrose e a esteatose podem ser revertidos se tratados, né? Mas claro que chega um momento que não dá mais. Existem doenças autoimunes que podem comprometer o fígado e causar cirrose. A deficiência da alfa-1-antitripsina, que vocês sabem que o fígado produz, né? E a antitripsina, ela é uma enzima que atua sobre elastina. Então, não tendo, ela vai fazer depósitos de elastina lá no pulmão, aqui no fígado, né? E no pulmão ela vai causar, inclusive, enfisema, que a gente já viu. Existem parasitoses, como a esquistossomose, e as doenças metabólicas, a hemocromatose, que é a doença do homem de ferro, que vocês sabem que se o fígado não faz o metabolismo do ferro, a gente vai ter um ferro aumentado, tá? E o depósito de ferro, ele não acontece só no fígado, ele acontece em outros órgãos, tipo assim, no pâncreas, causando diabetes, no coração, causando problemas cardíacos, mas é que no fígado, como ele não consegue mais fazer esse metabolismo, ele acaba se depositando. E quando já em fase tardia, se não tratado também, ele pode ter muito ferro e esse ferro causar cirrose. A doença de Wilson, que é o depósito de cobre, tá? Que acontece no fígado também e que vai causar cirrose. Bom, então, temos aqui algumas, ou as principais causas de cirrose, tá? Como que é a macroscopia? Bom, na macroscopia, como a gente diz que sofre uma hiperplasia nodular e que é uma doença difusa, vocês estão vendo que esse fígado, aqui na cápsula, a gente já pode ver que ele tem vários pequenos nódulos distribuídos. Então, o que acontece é que a gente tem nódulos que no corte é mais visível, são vários nódulos, pardo-amarelados, acinzentados, enfim. Eles podem variar de tamanhos, a gente pode ter o que se chama de cirrose micronodular, e aí são vários nódulos pequenos, que acompanham muito a cirrose alcoólica, né? E podem aparecer nódulos bem maiores, tá? Macronodular também. Então, múltiplos nódulos. O fígado pode ter ainda uma cor assim mais amarelada quando se olha por fora ou por dentro, isso acontece na alcoólica, mas é variável, tá? Ele pode ter uma coloração mais avermelhadinha, quando ele é decorrente de, por exemplo, uma mais escuro, assim, numa hemocromatose também, mas isso até não importa tanto, o que importa é a gente identificar esses vários nódulos que existem no fígado. E não esquecendo
que eles são compostos, então, pelos hepatócitos que não são normais. Ele perde a sua capacidade funcional. Essa foto mais de perto, para vocês verem, olha que coisa maravilhosa. Vários nódulos branquinhos, amarelados, podem ter hemorragia. E uma coisa importante é que um fígado assim cheio de nódulo é difícil, mas às vezes coexiste um carcinoma hepatocelular e fica muito difícil fazer o diagnóstico diferencial na macroscopia. A tendência é sempre a gente pegar um nódulo maior, o que está mais feio, como a gente diz, né? Mais irregular, com alguma hemorragia, e fazer uma inclusão desses nódulos aí para ver se não tem um carcinoma associado, tá? Então, microscopicamente, o que a gente observa? Pode ter as degenerações, como se falou, né? Degenerações dos depósitos de triglicerídeos, tá? Ocorre formação ou balonização, forma em balão, né? E esse balão aí dos hepatócitos, a gente tem uma cor espumosa no citoplasma, que é depósito também de proteínas, e aí a gente chama de corpúsculo de Mallory-Denk, lá da patogeral, tá? Então, esteatose micro e macrovesicular, esse corpúsculo, pode ter áreas de necrose, pode se encontrar células apoptóticas. Um processo inflamatório normalmente acompanha, principalmente em região porta ou até parenquimatosa, né? E o que se observa também são fibroblastos, são fibras de colágeno densa, formando a fibrose, e essa fibrose, ela delimita esses nódulos, tá? Tirando a fibrose, essas outras alterações são vistas muito bem pela hematoxilina e eosina. Na fibrose existem colorações especiais que nos ajudam, tipo o tricrômico de Masson, tá? PELS também, e picrocírios. O picrocírios tem sido usado pouco porque ele é o pó que se usa para fazer os bomba, tá? E a gente tem um pouco de dificuldade de comprar, mas é uma coloração que deixa muito bonito na cirrose. E aqui vocês têm, ó, um fígado cirrótico, os nódulos, tá? Com hepatócitos. Esse detalhe do hepatócito nessa lâmina aqui não dá para ver. Mas se observa que coroa em azul, né? A fibrose, toda essa fibrose delimitando. Isso aqui já é além daquela fibrose tipo tela de galinheiro. Isso já é uma fibrose bem densa, né? Aquela deposição de colágeno que acontece e que delimita os nossos nódulos. A gente chama de septos, né? Tá? Ainda existe aqui um espaço porta, existe um processo inflamatório que dá para ver e muita esteatose. Essa esteatose sempre se gradua em leve, moderada e severa. Ela é severa e ela é pequenininha, porque são pequenas células de triglicerídeos, né? Pequenos vacúolos. Muito bem, podiam ser vacúolos grandes, tá? Consequências, então. A gente já viu o conceito, já sabe que tem que ter morte, que tem que ter depósito de colágeno, que tem que ter alterações vasculares, que seriam alterações regenerativas, mas são alterações. Causas, já sabemos, tá? Várias causas, hepatite alcoólica, né? Esteatose pode causar, doenças metabólicas, deficiências genéticas, tipo alfa-1-antitripsina. E aí as consequências vão começando a surgir. A insuficiência hepática ela é assim a consequência principal, junto com a hipertensão porta, que leva a muitas alterações
em cadeia. A gente tem a necrose maciça, né, que eu falei, acontece por drogas ou até na gravidez. Tem a doença hepática crônica, e a gente tem hipertensão porta. Cada um nós vamos ver, tá? Na sequência. A hipertensão porta, vocês sabem que ela é uma das condições principais, além de, né, tem a CIT, tem o carcinoma hepatocelular, tem a encefalopatia hepática por edema cerebral. Tudo é consequência daquela alteração arquitetural que aconteceu no fígado. Bom, eu coloquei esses 2 quadrinhos para vocês. Eles são quadrinhos assim, super importantes. E eles nos dão essas complicações ou consequências. Em função da insuficiência hepática, tá? Nós vamos ver na sequência o hiperestrogenismo e hipoandrogenismo. Aqui é telangiectasia tipo Spider, ginecomastia, eritema palmar, atrofia interóssea, rarefação de pelo, atrofia testicular, distúrbios hemodinâmicos, que seria uma diminuição da resistência vascular periférica, o que aumenta o débito cardíaco e produz retenção hidrossalina, levando a ascite e a edema generalizado, tá? Baqueteamento digital, pela hipertensão porta, principalmente a hipertensão que acontece nos sinusoides, a ascite, varizes esofágicas com sangramento, hematêmese, esplenomegalia congestiva, e aí vem plaquetopenia, leucopenia, anemia, isso aqui dá sangramento, circulação colateral visível, cabecinha de medusa, tá? E ainda pela insuficiência hepatocelular, a icterícia, tá? Em função do mecanismo todo de transporte de bilirrubinas que fica alterado, a encefalopatia hepática pelo aumento da amônia, coagulopatias, hipoalbuminemia, diminui a albumina, que eu tinha falado, que favorece os edemas, desnutrição acontece nesses pacientes, também eles ficam imunodeprimidos, síndrome hepatorrenal e hepatopulmonar, que a gente vai ver. E por último, e pior, o hepatocarcinoma. Guardem sempre essa tabelinha. Ela vai ajudar vocês a lembrarem das coisas do texto. Tá, então assim, síndromes, nós vamos ver todas essas, tá? A gente vai falar sobre ascite, sobre hipertensão porta, sobre síndrome hepatopulmonar, síndrome hepatorrenal, encefalopatia hepática, disfunção endócrina, disfunção de coagulação. Li todos para vocês. Então, a gente vai começar aqui só falando sobre a insuficiência hepática, que tem lá no livrinho. A gente viu que a icterícia é por deficiência de albumina. A hiperamoninemia, ela é responsável também pelo eritema palmar e pelas aranhas vasculares. A gente tem hipogonadismo, ginecomastia, insuficiência renal, pneumonia, hemorragias. Tudo por uma insuficiência que acontece. Então, assim, primeira coisa, a gente viu que tem distúrbio endócrino. Só não coloquei aqui como distúrbio endócrino, mais sinais periféricos, porque eu vou colocar uma condição que não é endócrina junto, tá? Mas o que acontece? Quando o paciente tem cirrose, as primeiras manifestações que aparecem são o que a gente chama de manifestações periféricas. E só mais para frente, dependendo da evolução e de tratamento, é que começam a surgir, né, os sintomas que eu vou falar para vocês, que eu já listei, de ascite, de hipertensão porta, tá? De síndrome hepatorenal. Mas no começo, o que acontece? Em função, não se sabe muito bem, tá? O mecanismo, mas existe um aumento da conversão periférica, tá? Do androgênio em estrogênio. Isso aumenta muito o estrogênio circulante. E aí a gente vai ter um hiperestrogenismo,
e um hipoandrogenismo. A testosterona também diminui porque as gônadas passam a sintetizar bem menos. Então, o hiperestrogenismo também é responsável pelo eritema nas mãos, que também não é patognomônico. A paciente grávida, ela faz um eritema palmar em função do estrogênio aumentado, tá? Tem as telangiectasias, que são as aranhas vasculares ou spiders. E por hipoandrogenismo, acontece diminuição da libido, impotência que acaba surgindo, né? O testículo atrofia, a massa muscular do paciente diminui, principalmente interóssea. Existe daí uma caracterização mais para um lado assim, tipo feminino, uma rarefação de pelos e tal. E a ginecomastia, ela acontece devido aos dois mecanismos, tá? Ginecomastia, vocês sabem, que é um aumento da glândula mamária. Bom, para se falar em ginecomastia, para vocês saberem, não pode ter só adiposo. Tem que se encontrar parênquima mamário nessa mama. E os pacientes com ginecomastia, que tem que ser masculino, né, para dizer ginecomastia. O paciente com ginecomastia, eles têm ductos, eles não têm lóbulos mamários, tá? Só uma curiosidade entrando aí, tá? Então, essas alterações, elas já são alterações iniciais, são hormonais e são umas das primeiras que começam a aparecer. O eritema palmar, a gente viu, né, que acontece por essa insuficiência hepática e tal, e, ó, bem vermelhinha a mão. Mulheres grávidas também tem, porque aumenta o estrogênio. Ginecomastia é o aumento da glândula mamária masculina. Também acaba acontecendo. As aranhas vasculares, pena que eu não coloquei a foto mais focada de pertinho, porque as aranhas, elas são muito parecidas com aqueles vasinhos que às vezes aparecem nas pernas, varicosos, porque ela vai formar, assim, tipo, do centro para a periferia, vários vasinhos, tá? E na cirrose, eles costumam aparecer mais no tronco superior, pode aparecer na barriga, pode aparecer no tórax. Às vezes a gente vê na face dos pacientes aquelas varizes, eles ficam vermelhinhos e tem umas varizes, que a gente chama de aranhas vasculares, tá? E pode ter uma lesãozinha junto, que chama-se angioma, tá? É uma lesão vascular e com componente mesenquimal também, que pode aparecer. E eu não coloquei lá síndromes endócrinas, porque eu acrescentei aqui o baqueteamento digital ou hipocratismo digital, e esse baqueteamento digital, ele não é causado por hormônio, mas também não se sabe por que ele é causado na cirrose. Existe aquele aumento, né, de volume no subcutâneo, na extremidade distal dos dedos, e o paciente fica com um dedinho tipo de baquetinha de tambor, tá? Ele ganhou de hipocratismo digital, porque o Hipócrates lá que resolveu, né, descobrir. Não tem nada demais ter o dedo assim, tá? Inclusive, existe uma situação hereditária de baqueteamento digital, autossômica dominante, e que é rara, mas que pode existir e aparecer em crianças. Então, quando o paciente chega só com baqueteamento digital, não vai pensar logo assim, ele tem cirrose. Bom, o baqueteamento digital, eu coloquei para vocês, ele pode aparecer em doenças intratorácicas e pulmonares, vocês já viram no bloco de pulmão, em carcinomas brônquicos, em lesões neoplásicas da pleura, como mesotelioma, nas doenças broncopulmonares obstrutivas crônicas, tá? Também nos abscessos pulmonares, em doenças cardíacas, nas cardiopatias congênitas que causam cianose, como a tetralogia te falou, isso vocês vão aprender mais para frente.
tá? E endocardite bacteriana subaguda. E as gastrointestinais, aí a cirrose tá lá, mas doença inflamatória intestinal e diarreia crônica podem produzir esse baqueteamento digital, tá? Além do uso de laxantes. Mas não se sabe também o mecanismo como ele acontece. Só que aumenta o subcutâneo nessa porção distal do dedo, que é o que a gente está vendo aqui, ó, bem a baquetinha do tambor da banda, tá? Pode acontecer tanto no dedinho da mão como no pé. Bom, aí aqui a gente tem a hipertensão portal, tá? O que é a hipertensão portal? Vocês vão ver que a hipertensão portal, ela também pode ter várias causas. Ela pode ter uma causa pré-hepática, sei lá, uma insuficiência cardíaca. Ela pode ter uma causa intrahepática ou pós-hepática. Nós vamos focar na intrahepática, por quê? Porque a cirrose é uma causa intrahepática de hipertensão porta. E o que acontece é uma resistência aumentada do fluxo, principalmente nos sinusoides, tá? E além dessa resistência, existe compressão de vasos ali. Isso produz o quê? Uma vasodilatação, tá? E muito porque também acontece um aumento do óxido nítrico. E existe assim, ó, um desvio também porque ele vai formar shunts, né? Vocês viram que tá aqui, ó, shunts portos sistêmicos. Existe um desvio de sangue nesse momento e a gente pode ter as varizes esofágicas, a cabeça de medusa, a esplenomegalia. E a hipertensão portal, ela também está envolvida, né, com o processo de formação da ascite, certo? É o que acontece normalmente. Então, a gente tem hipertensão porta, tem aumento da resistência ao fluxo, daí a gente tem a dilatação e tem, como é que eu vou dizer, um desvio de sangue lá para a circulação esplâncnica, que é a circulação mesentérica. Então, a mesentérica e a portal, elas têm sangue fluindo, o restante não, tá? Bom, então, ela pode acontecer por várias situações de hepatopatia crônica, não só a cirrose. A cirrose é uma das principais, mas pode ter por outro tipo de hepatopatia ou doença parasitária. Então, aqui eu coloquei, ó, a intrahepática, vamos botar cirrose. A pré-hepática, estreitamento de vasos, estenose. A pós-hepática, desculpa, eu acho que eu disse a pré-hepática, insuficiência cardíaca, é a pós-hepática, tá? A pré-hepática é quando vem o vaso e ele tem algum estreitamento. E a pós-hepática é quando tem insuficiência cardíaca. Perdão, houve um... Tá? Então, existe um aumento do fluxo sanguíneo na porta, tá? Que produz um grande aumento de pressão. Vocês podem olhar na figura. Esse aumento de pressão faz com que dilate o sistema porta. Certo? Por quê? Porque esses intrahepáticos não conseguem se dilatar. Então, o extrahepático acaba ficando bem dilatado. E aí, pessoal, o que nós vamos ver? Aí a gente tem justamente as consequências que essa pressão vai sendo transmitida para os outros vasos. E aí, neste caso aqui, o esôfago, vocês veem que tem aqui até uma ulceração, está sangrante, mas ele tem varizes esofágicas. Varizes esofágicas são causa de hematêmese, tá? Elas sangram, elas se rompem. E os pacientes cirróticos, normalmente, eles acabam desenvolvendo varizes esofágicas, varizes gástricas também. E eles fazem muito hemorroidas. Aqui são vários estágios de hemorroida, e esse último aqui tá horrível, mas o quadro clínico, mais ou menos isso. Os vasos aqui, ó, abdominais, vocês estão vendo que parecem uma baita variz, e elas vêm
da região tipo periumbilical em direção ao rebordo costal. E isso é chamado cabeça de medusa, tá? Que aparece em pacientes com cirrose. Bom, antes disso, quero explicar uma outra coisa. Os pacientes podem ter hemorragia digestiva quando tem hipertensão porta. Por quê? Bom, o fígado, tá? Ele também está responsável por metabolismo de algumas citocinas. A gente tem a histamina. Então, a histamina não é totalmente depurada, ela aumenta no sangue e ela vai no estômago. Ela estimula as células parietais gástricas, que são as células que secretam o suco gástrico. E predispõe também à formação de úlceras, além do estômago também poder ter as varizes esofágicas. Então, esse é um outro mecanismo para se ter uma hemorragia digestiva, certo? A ascite e hemorragia e hipertensão porta, elas andam um tanto quanto juntas. Por quê? Existe, para explicar a ascite, uma teoria que é chamada teoria de vasodilatação. Por quê? Existe, como a gente falou, o volume arterial efetivo, sistêmico, ele está reduzido. Existe uma hipovolemia, hipotensão. Mas existe um aumento da volemia. Por quê? Porque o sistema porta dilatou e passou, né, para os vasos mesentéricos, certo? Em função dessa redução de volume, existe o que a gente chama de estímulos de barorreceptores, estímulos de ADH do sistema simpático, e eles vão lá no rim, tá? E fazem com que, né, ele filtre menos e absorva mais só de água para que ocorra um aumento de volemia. Aumentando o volume de só de água, a gente tem aquela alteração de pressão entre a hidrostática e a coloidosmótica, e aí começa pelos sinusoides dos vasos mesentéricos, tá? A sair o só de água, tanto para o peritônio causando ascite, quanto para o interstício causando edema. E isso torna-se um ciclo contínuo, tá? Para produzir a ascite. Como houve uma redução da resistência vascular periférica, porque houve uma vasodilatação, que a gente viu, isso favorece com que o débito cardíaco aumente. O coração, ele vai bombear muito mais. Então, são as alterações fisiológicas que acontecem e a gente vai responder aqui por que tem ascite, tá? Bom, tá aí, ó, pessoal. A gente tem cirrose, vasodilatação, tanto da porta quanto a esplâncnica, nos dá um estado hiperdinâmico aqui na esplâncnica, que diminui a resistência e aumenta o débito cardíaco. Mas também a volemia, ela fica muito mal distribuída, tá? E aí diminui, cadê minha flecha? Diminui o volume circulante efetivo. O paciente pode até ter hipotensão. Com isso, aumenta, né? Existe estímulo do sistema renina, angiotensina, aldosterona, do sistema nervoso simpático e do hormônio antidiurético. Ocorre retenção de só de água, desequilíbrio entre pressões hidrostática intravascular e coloidosmótica do plasma, e os vasos começam a abrir os seus capilares, as fenestrações, e jogar líquido para o peritônio, ascite, e para o interstício, tá? Um esqueminha bem bom também para memorizar. Aqui está a ascite do paciente. Os pacientes também têm uma tendência a desenvolver úlceras, estou sonhando, a desenvolver hérnias periumbilicais, tá? Aqui ele tem cabeça de medusa, um pouco diferente, mas tem, tá? São dois exemplos. Claro que
Eu não vou falar muito em tratamento, e essa questão é uma questão clínica, mas vocês sabendo das alterações que existem no fígado, vocês já podem imaginar como que se faz o diagnóstico e como que vai tratar, né? Vocês têm que tratar uma CIT. O paciente desse jeito não dá, ó. Tá? A encefalopatia hepática é outro tipo de síndrome que acontece e ela é uma síndrome neuropsiquiátrica que se diz reversível ou parcialmente reversível. Na verdade, não existe logo no início alterações neurológicas ou neuropatológicas orgânicas, certo? E ela é causada por várias substâncias. Uma delas é a amônia, tem os mercaptanos, que dão o hálito fétido do bebum, e existem ainda outros agentes que causam bactérias colônicas. Bom, o hepatócito normalmente ele depura a amônia em um aminoácido glutamina que é a ureia. Se ele não depurar a amônia, a gente vai ter um aumento desta amônia. Ela não vai ser transformada em ureia. E quando começa a haver alteração morfológica, essa alteração morfológica acontece no astrócito tipo 2. Aqui estão as substâncias envolvidas na encefalopatia hepática. A amônia é a principal, tá? Ela passa pela barreira hematoencefálica. Tem os mercaptanos, tem o manganês, tem ácidos graxos e existem falsos neurotransmissores, tá? Que também vão atuar. Aqui tem um falso neurotransmissor muito semelhante à serotonina. E aí, o paciente com a ação da serotonina, ele começa a ter sonolência, tá? E existem benzodiazepínicos endógenos também. O que que o paciente vai apresentar? Existe uma graduação, tá, do estado mental de 1 a 4. O grau 1 é um grau mínimo que talvez ninguém nem perceba, talvez só em um exame de rotina. O paciente ele está irritado, ele inverte o sono, ele dorme de dia, de noite ele fica se loqueando, não consegue ter atenção nem raciocínio. E ele pode ter um tremor mais leve e um pouco de incoordenação motora, mas ele não é assim muito visível. No 2, ele já começa a ter dificuldade para avaliar coisas, tá? Tem alterações inapropriadas de personalidade, às vezes ele faz coisas que não deveria também, ou diz coisas que não deveria, e fica um pouco desorientado. No grau 2, está presente o asterix, tá? Que é quando o paciente ele tem esses distúrbios de movimento muscular, tá? Distúrbios no músculo, e ele faz os tremores. Disartria é que assim, ele começa a ter, como é que se diz, uma alteração na fala para dizer fonemas, né? Fica assim, falando daquele jeito estranho. O 3 ele já está um pouco pior, né? Ele já está bem sonolento, não consegue mais fazer as tarefas comuns, desorientado, com confusão, esquece coisas, tá? Pode ter crises bem violentas aqui. E aí ele começa a ter hiperreflexias, rigidez muscular, fasciculação. Esse sinal de Babinski é um sinal que acontece por uma hiperreflexia lá no pé, tá? Que aí faz no tendão, bate no tendão e o primeiro dedo do pé, ou o hálux, ele faz uma flexão, tá? O asterix é uma coisa que todo mundo acha que é patognomônico, mas ele não é patognomônico, ele não fecha o diagnóstico. Só asterix, tá? Para dizer que o paciente tem uma síndrome neuropsiquiátrica relacionada ao álcool. Existem outras condições que têm asterix também. Tá? Então, aqui, de novo, os achados clínicos, que
vocês podem encontrar esse asterix. Hemorragia digestiva, em função das varizes, da úlcera gástrica, que às vezes se forma. O paciente fica também plaquetopênico, que a gente viu que o baço, ele é, a gente vai falar no baço, mas assim, ele é um responsável por armazenar as plaquetas, né? Então, ele começa a armazenar muito mais. E o paciente tem menos plaqueta e também tem menos fatores de coagulação, tá? A peritonite bacteriana não se sabe bem o mecanismo, mas se sabe que com uma certa facilidade, digamos assim, eles podem desenvolver peritonite bacteriana por gram-negativos. Inclusive, essas bactérias também colaboram, porque a própria bactéria, ela tem óxido nítrico, tá? Que causa vasodilatação. A constipação. A constipação, o cocô fica mais tempo, tá? E os produtos ali ficam em contato sanguíneo mais tempo, tipo, e aí o paciente também pode acabar desenvolvendo uma doença, porque também vai ter tudo que precisa. As bactérias estão ali no cocô, as bactérias têm o óxido nítrico e outras substâncias, tá? Eu não expliquei. Então, estou explicando. E aí isso fica em contato por mais tempo com o corpo e pode proporcionar mais com que ocorra a peritonite bacteriana e ela entre naquele ciclo junto com hipertensão, porta e ascite, tá? Alimentação hiperproteica também, porque vai dar mais proteínas para o paciente não tem a depuração das proteínas no fígado, né? E desidratação por alcalose metabólica. E esses dados ali de clínica, eles são dados importantes quando recebe o paciente. Por quê? Ele está com uma encefalopatia ou está com asterisco. Vocês têm que perguntar para ele, né, dependendo, ou para o familiar, se ele ingeriu, que tipo de alimentação vinha fazendo, se tinha constipação ou não, tá? Essas coisas que podem ter envolvido para ter o gatilho para iniciar com os distúrbios neurológicos. Outra coisa, icterícia e colestase. Bom, vocês sabem que para dizer que tem icterícia tem que ter mais do que 2 miligramas por decl de bilirrubinas. O que acontece é que existe um desequilíbrio entre produção e remoção de bile. Que é o seguinte, né? A bile, ela chega lá no fígado, e no fígado que ela é conjugada para poder ser excretada, tá? E existem várias enzimas que fazem, né, com que ela, né, consiga ser excretada. Se o fígado tem problema, essas enzimas que também são secretadas ali, deixam de ser secretadas e aumenta muito as bilirrubinas. Aumenta também muito a bilirrubina não conjugada aqui. Tá? Ao mesmo tempo, tá? O que acontece que dá corzinha nas fezes é que a bilirrubina conjugada, depois lá para baixo, no intestino, ela é desconjugada e o pigmento da bilirrubina, ele sai urobilinogênio pelas fezes. Bom, se ela não vem assim tanto, o que acontece? Também pode ter um problema nesse momento e ela não ser desconjugada, e aí as fezes ficam brancas, que a gente chama de acolia. Para ter icterícia, não precisa ser só cirrose. Hepatite pode dar icterícia, obstrução de fluxo biliar, até anemia hemolítica. A anemia hemolítica é a não conjugada. Na hepatite pode ser conjugada e não conjugada. Bom, então icterícia é aumento só de bilirrubinas. Colestase significa o seguinte: colestase é um impedimento do fluxo, então,
através de ductos biliares. E aí, não só a bile, mas também ácidos biliares e colesterol acabam sendo retidos e aumentados. Então, na colestase, tá? A gente tem tanto intro extrahepática, além de icterícia, que aparece lá no olho, acolia nas fezes, né? Colúria no xixi, que eu vou mostrar ali como é que é a cor, tá? Tem prurido. Prurido é bem intenso e pode formar xantomas, que são depósitos de éster de colesterol distribuídos em mucosas ou pele. Aqui, ó, é o paciente com icterícia. A icterícia dá uma cor amarela. Essa cor, ela tem que ser vista em luz do dia, não em luz, né, caseira, tá? A colúria, ele ficou com essa cor escura, a urina, e a acolia, o cocô bem branquinho, tá? São características de uma de bilirrubinas aumentadas, então vocês já sabem que tem que pedir bilirrubinas também, né? Ah, e ali, ó, fosfatase alcalina para pacientes que também têm o prurido. Existem síndromes aqui de metabolismo. Essas síndromes, Gilbert e Durbin-Johnson, elas são síndromes raras, tá? Mas que causam icterícia. Elas têm mutações, né? E justamente mutações que vão ter problema na excreção, né, das bilirrubinas, tá? O Gilbert, ela é benigna, tudo bem, mas ele tem uma mutação da glicuronidase, não vai ser, glicuronosil transferase, tá? Que é uma enzima. A Durbin-Johnson é recessiva e ela tem um problema de excreção, certo? Então, ela tem a bilirrubina conjugada aumentada. Passamos por ela. Aí vem as coagulopatias, certo? Vocês sabem que os fatores de coagulação são produzidos e excretados no fígado. A exceção é o 8. O 8, ele não é produzido no parênquima hepático, é produzido nas células endoteliais hepáticas. De todos os fatores de coagulação, o que tem menor meia-vida, tá? É o fator 7, que é o fator que inicia a via extrínseca da coagulação. O fator T. E esse fator, IH, é insuficiência hepática, tá? Então, quando o paciente já tem insuficiência hepática, o primeiro fator que diminui, quando a gente vai dosar, é o 7. Então, o 7 é representado pelo tempo de protrombina, que a gente pede esse exame. E ele tem que estar menor que 50%, tá? Porque ele tem meia-vida menor. Existe outro exame que também é solicitado para avaliar coagulopatias, que é o tempo de tromboplastina parcial. Esse avalia via intrínseca. Bom, quando tem colestase, também diminui a absorção das vitaminas A, D, E, K, certo? E elas são importantes também. Vocês sabem que, né, em toda essa cascata de coagulação. Então, a colestase nos dá aqui, ó, icterícia, colúria, acolia. A gente pode ter fosfatase alcalina elevada e gama-GT elevada. São outros 2 exames para se pedir num paciente que tem suspeita de colestase, além das bilirrubinas, tá? O hiperesplenismo também acontece em função da hipertensão porta, tá? E a gente chama que ele é congestivo, ele fica mais congesto. O que que ele faz? Ele destrói normalmente as hemácias defeituosas e armazena plaquetas. O que que vai acontecer? Ele não vai destruir essas hemácias defeituosas como deveria e ele vai armazenar muita plaqueta.
certo? Então, o sangue vai passando mais lento e o poder de hemólise dele, ó, a 1000. O paciente pode ter trombocitopenia, sequestrando até 1/3 das plaquetas, e pode ter anemia. E isso pode dar distúrbios lá também de coagulação com sangramentos. Síndrome hepatorrenal. A síndrome hepatorrenal, na verdade, é uma insuficiência renal que acontece, a gente chama de funcional, porque não tem alterações histopatológicas no rim, tá bom? O que acontece é uma perda da função renal por uma vasoconstrição que acontece lá no rim e uma vasodilatação extrarrenal. Então, diminui a resistência periférica, ocorre hipotensão arterial, que a gente viu, vai ter um isquemia também. O isquemia sempre é bom. E aí, o rim começa a diminuir a taxa de filtração glomerular para reter mais sódio e mais água. Mas ele não tem uma alteração histopatológica, ela é funcional. Ah, não tem aqui o desenho, eu jurava que tinha. Bom, a síndrome hepatopulmonar é uma outra condição que a gente vai aprender algumas coisas juntos. Aqui, ó, o desenho passou aqui, ó, botei síndrome hepatopulmonar lá para cima. Então, assim, a gente tem a cirrose avançada. Tem a hipertensão porta, a translocação bacteriana, vasodilatação esplâncnica, falência circulatória, disfunção cardíaca, né, que aumenta o débito cardíaco, reduz o volume efetivo. E aí o que acontece? Reduz a perfusão renal. Ativam-se vários vasos constritores, que vão causar vasoconstrição renal, e o rim, né, diminui a taxa de filtração, porque aí ele vai reter mais sódio e água. Então, isso é a nossa síndrome hepatorrenal. A síndrome hepatopulmonar, ela tem essa tríade, tá? A tríade é a seguinte. Para dizer que tem uma síndrome hepatorrenal, a gente tem que ter uma síndrome hepática crônica, uma doença hepática crônica. O paciente tem que ter sinais de hipóxia e tem que haver dilatação vascular intrapulmonar. Tá? Então, nessa situação acontece o seguinte, de novo vamos falar em shunt. O sangue desaturado, ele chega no pulmão e já no parênquima, ele se mistura com o sangue que saiu dos alvéolos. E o paciente passa a ter sintomas respiratórios. Bom, o paciente vai ter dispneia, o paciente vai ter hipóxia, principalmente, vista como uma cor azulada nos lábios. Ainda pode acontecer também, inclusive, o diafragma ele também tende a se deslocar, pode ter derrame pleural, tá? Também por questões de pressão hidrostática. A gente sabe que a hipóxia, ela é agravada, a hipóxia, ou seja, aquela cor, o paciente fica hipóxico e aí ele vai ter uma cor azulada, principalmente na posição ortostática. E isso chama-se ortodeóxia. Isso é um sinal clássico. O outro sinal clássico, eu botei aqui embaixo, é uma dispneia que o paciente vai ter e que piora na posição sentada. É platipneia. Então, platipneia e ortodeóxia são sinais clássicos de síndrome pulmonar, tá? É pulmonar. Certo? Aqui as efusões pleurais que eu falei, pode ter falência direita, né? Pode ter baqueteamento digital, pode ter dor torácica, enfim. Tá bom? Então, precisa ter aquela tríade, tá? E aqueles dois fatores diagnósticos ali, ortodeóxia e platipneia, são sinais clássicos da síndrome hepatorrenal. Vamos chegar nas doenças das vias biliares.
é que, assim, eu não sei se foi falado para vocês em outra aula, né? Que na verdade a gente chama de cirrose biliar. A gente tem a cirrose biliar primária e a cirrose biliar secundária. A cirrose biliar primária, tá? O que acontece? Acontece uma destruição intrahepática dos ductos biliares. Claro que se houve destruição, vai ter inflamação e vai acontecer um processo de regeneração ali com fibrose e cirrose, tá? Ela é uma condição mais crônica, que vai se arrastando mais progressiva, e sabe que dá em mulheres em meia idade, tá? O paciente, claro, vai aumentar o fígado no exame físico, como aumenta em qualquer cirrose. Vai ter icterícia, principalmente porque tem essa destruição dos ductos biliares, os xantomas e o prurido. Então, tem colestase também. Então, o nível de fosfatase alcalina e de colesterol, eles estão aumentados. Pode pedir também uma GT, enfim. E se vê que esses pacientes, eles têm autoanticorpos, inclusive antimitocondriais, se não me engano, associados. Se observa que pacientes que têm destruição dos ductos biliares intrahepáticos ou cirrose biliar primária, eles podem ter associado artrite, tireoidite, que são lesões ou doenças autoimunes, tá? Então, a gente tem o espaço porta, tem a destruição dos ductos intralobulares e uma inflamação que a gente chama de inflamação florida. Vocês podem ver que tem a dilatação aqui dos ductos, o fígado cirrótico da cirrose biliar intrahepática, que é a primária, ele vai ficar amarelado, porque a gente vai ter muita bile aqui, tá? E na lâmina, então a gente tem esse ducto e tem um processo inflamatório, aqui uma lesão, um processo inflamatório, e a gente chama de florido, tá? Porque é uma reação inflamatória severa. Provavelmente aqui tenha as células epitelioides, que a gente chama de granulomatosa, e os nossos hepatócitos formando nódulos. A cirrose biliar secundária, tá? Ela nos dá o que a gente chama, ela pode estar associada, primeiro, causa. Ela não é por destruição das vias biliares intrahepáticas. Aqui é assim, a gente tem como causa cálculo ou colilitíase, causando um processo inflamatório, atresia das vias biliares, e a atresia das vias biliares causa obstrução, ou uma lesão maligna da árvore biliar, ou do pâncreas, e quando a gente tem do pâncreas, né, vocês sabem que o paciente, se for na cabeça, ele fica ictérico, tá? E o paciente desenvolve uma colestase bem grave e fibrose porta com cirrose. O fígado também fica amarelado e também vai desenvolver uma infecção mais ascendente. Então, ela é secundária a essas doenças aqui, tá? Que são doenças de vias biliares, ou cálculo, ou atresia, ou uma lesão maligna. E não por destruição do ducto biliar como a primária. A colangite esclerosante primária, ela também é uma doença colestática. É uma doença colestática crônica que vai se desenvolvendo progressivamente e que destrói tanto os ductos intrahepáticos como os ductos extrahepáticos. Não se sabe por que acontece essa colangite, ela é esclerosante justamente porque ela forma fibrose, tem inflamação, tem fibrose, tá? E ela se associa, isso de se associar significa que o paciente pode ter concomitantemente uma doença inflamatória intestinal. Bom, ela acomete principalmente os ductos menores, ou dúctulos, e causa uma fibrose
né, nesses ductos que a gente chama de concêntrica, tá? Tipo casquinha de cebola, né? A casquinha de cebola é toda concêntrica. E o ducto no meio atrofiado, certo? O paciente pode ter sintomas assim constitucionais, febre, aumento da sensibilidade no quadrante superior direito, fígado, né, icterícia, e pode ter já em estágios finais, assim, prurido, fadiga, mas a importância dessa colangite esclerosante primária, onde existe destruição de ductos, principalmente os menores, ela é uma condição considerada pré-maligna. De 10 a 15% dos pacientes desenvolvem colangiocarcinoma. Por quê? Porque existe essa destruição dos ductos, eles ficam atrofiados, existe uma proliferação de mais ductos, existe fibrose e existe cirrose. E o paciente pode formar uma neoplasia intraepitelial dentro desses ductos. E a partir daí evoluir para um colangiocarcinoma, que na verdade é um adenocarcinoma de vias biliares, tá? Pode ser intra ou extrahepático. Então, não esquecer dessa condição, ela é uma condição pré-maligna, tá, pessoal? A gente está quase acabando. Eu coloquei esse mapa mental e eu acho super interessante o mapa mental. Agora estamos fazendo cursos, né, para melhorar a questão das aulas e tudo, e as metodologias ativas, elas estão bem em alta, e essa é uma das metodologias ativas. O mapa mental, eu acho que a gente faz um resumo que ajuda a gente a se localizar. Por exemplo, aqui, claro que o mapa mental já feito é diferente. Então, a gente tem um fígado com cirrose, causas, aqui estão as causas, droga, toxina, hepatite imune, criptogênico, quer dizer, a gente nunca acha causa, doenças metabólicas, cirrose biliar, que a gente viu, doenças vasculares, metabólicas, enfim, fatores de risco, uso de medicações, o etilismo, transfusão sanguínea, porque pela transfusão sanguínea pode ter contaminação com principalmente o HCV, obesidade, pela NASH, que a gente falou, doença autoimune e idade, né, que vai acometer mais. Quadro clínico de hipertensão porta, tá? O paciente vai ter também aqueles constitucionais, anorexia, fraqueza, cansaço, icterícia, ginecomastia, pode acabar desenvolvendo hemocromatose, equimoses ou sangramentos, tá? Pode também desenvolver a doença de Wilson, ela pode ser uma causa, mas ele também pode desenvolver, e encefalopatia. Os exames que podem ser pedidos, vocês têm aqui, fosfatase alcalina a gente falou, albumina, tá? Gama GT, TGO, TGP, o tempo de protrombina, lembra que a gente falou? Tem os exames de imagem, o exame de imagem aqui pode ter eco, né? CT, ressonância, pancreatografia endoscópica retrógrada, né? Quando pensa em colangiocarcinoma, e os tratamentos possíveis, dieta, albumina, diurético, paracentese, transplante hepático. Então, esse tipo de resumo, é sempre bom vocês fazerem o seu, né? Os seus resumos, porque daí a gente vai se localizando, tá? Então, aqui a gente encerra a nossa aula, tá? Eu espero que tenham conseguido compreender. Sempre é importante ler, se vocês tiverem dúvidas, de repente eu não consegui explicar de uma maneira que todos entendam, vocês podem entrar em contato e a gente vai conversando. Essa é a nossa última aula teórica desse semestre. Então, valeu, pessoal. Tchau.